Boa tarde para todo mundo. Então, tô eu aqui de novo em casa. Saí do sol, do calor e tô aqui de novo em Londres. Para vocês verem a diferença de onde eu estava para onde eu estou hoje, né? Lá estava de blusinha, né? Sem roupa de frio, mas aqui já tá frio. Londres é sempre Londres, né, gente? Londres não tem jeito. Você é porque é uma ilha, né, gente? Londres é a Inglaterra é uma ilha. Então a gente tem que estar mais em cima, né? Porque a Croácia onde eu estava, ela é perto da Itália, né? Naquele mesmo rumo da Itália. Então já está mais quase que nos trópicos, né? Então é mais quentinho. Agora aqui, então mais para o norte, aí fica mais frio, né, gente? Aí eu aqui, ó, de manga comprida de novo. Bom, foi bom enquanto durou, agora tem que voltar à realidade da Inglaterra, né? Até eu ir para Chipre, pegar mais sol, ficar mais preta, dar um pulinho, uma fugida lá em Israel, se a guerra não tiver espalhado demais, porque de lá é mais fácil ir, porque é pertinho, né? 40 minutos só de voo. Eu posso arrumar uma desculpa e ir lá, né? Mas daqui da Inglaterra fica mais complicado ir, porque eles não estão aceitando turismo, né? Então, a coisa lá tá pegando. E nós estamos aqui já quase no final do livro do profeta Ezequiel, gente. Foi uma jornada, né? Passamos pelo período babilônico, estamos agora, o profeta Ezequiel está agora profetizando no 25º ano, né, do exílio babilônico, 14 anos depois da derrubada e da queda de Jerusalém, da destruição do templo, né? E estamos aqui com ele nessa visão que o Eterno deu para ele, mostrando as medidas do templo que o Eterno quer que seja construído no final da nossa era. Porque quando vier a era messiânica, então aí já é uma outra história, né? Aí quem vai reger, quem vai tomar as rédeas da terra é o Messias. Ele que vai tomar as rédeas da terra. Aí eu acho que o Eterno pode descansar um pouquinho da gente. Porque ele vai ter um representante, né? Aqui da eternidade conosco nesse planetinha azul. Então, estamos hoje no capítulo 44 do livro do profeta Ezequiel, onde ele está falando sobre a glória que volta ao templo. E ele aqui disse como é que o altar deve ser, como é que as oferendas devem ser oferecidas, né, no altar. Quem que deve oferecer? Quem fazer essa oferta diante do altar, quantos dias, né? Por 7 dias isso vai acontecer. Então, vamos voltar à leitura com o capítulo 44, tá? Que é a continuação dessa A Glória Volta ao Templo. Vou ler o último capítulo do último versículo do capítulo 43, para a gente continuar a leitura, tá bom? Ele estava falando sobre a purificação e as ofertas que devem ser oferecidas para que a glória do Eterno volte para o templo em Jerusalém, tá? Lembrem que a glória do Senhor saiu fora. Desde que Israel começou a pecar e a oferecer sacrifícios abomináveis na presença do Senhor, desde a época de Manassés, quando ele fez sacrifícios humanos dentro do templo e fora do templo também, quando ele poluiu a terra de Israel,
com o pecado do adultério dele, com o pecado das imolações que ele fez, das oferendas que ele fez, de outros deuses que ele construiu, né, dentro do território de Jerusalém, para que houvesse essa purificação toda, o Eterno teve que fazer toda essa destruição. Então, a glória do Senhor já não estava mais lá. Já não estava mais lá. Versículo 27. Chegando ao fim deste período, o período de 8 dias, dos 7 dias da purificação, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos. Depois toda aquela purificação, que vão levar 7 dias de purificação do templo e da terra de Israel. Do templo vai haver a purificação de todo o território, tá? Por isso que são 7 dias de ofertas que vão ser feitas nesse novo templo que será erguido pelos judeus. Vale lembrar que as vacas vermelhas já estão em Israel, já estão sendo procriadas em Israel. Elas foram trazidas dos Estados Unidos e agora já estão fazendo um rebanho delas, tá? Então, chegando ao fim deste período de 7 dias, no 8º dia, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então, eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Então me fez voltar, versículo 1 do capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, estará fechada. Quanto ao príncipe, quer dizer, a porta que o Senhor entrar por ela, que o Messias entrar por ela, ninguém mais vai poder passar por ela. Ela vai estar sempre fechada, porque o Senhor entrou por ela. A energia que ele deixou nessa porta é tão grande que se alguém passar por ela, morre. Essa é a razão pela qual ela vai estar fechada. Tá? Não é porque é outra coisa, é porque a energia que ele deixa onde ele passa, gente. Pegou pelas portas, pegou tudo. Tu passa por lá para você ver o que acontece. Pois é. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. O príncipe é aquele que vai reinar e sentar na cadeira de Davi. Tá? Depois levou-me pelo caminho da porta do norte, diante do templo, olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e caí com o rosto em terra. Gente, olha o privilégio desse profeta de ver uma coisa que ainda nem aconteceu e ele já viu lá no futuro. Ele foi lá no futuro e viu. 2.600 anos antes ele entrou lá e viu. E olha o que ele viu. Depois, levou-me pelo caminho da porta do norte, diante do templo. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e caí com o rosto em terra. Quem que não cai, né? Disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo o que eu te disser de todos os estatutos do templo do Senhor e de todas as suas leis. Considera no teu coração a entrada do templo com todas as saídas do santuário. Gente, olha o que o Senhor está dizendo para ele. Ezequiel, presta atenção em todos os detalhes que eu estou te mostrando. Todas as entradas desse templo, todas as saídas desse templo. Presta atenção nos detalhes, em tudo.
porque eu estou te mostrando para que você registre isso para a posteridade. Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Além das vossas outras abominações, introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, quebrastes a minha aliança. Gente, olha o que o Eterno está falando aqui. Ele está dizendo, mostrando uma coisa que ainda iria acontecer. Claro que aconteceu um pouco, mas não tudo, porque até aqui, até esse templo, os judeus mesmo fizeram a bagunça dentro do templo, tá? Estrangeiros não entravam no templo por esta época, ainda como depois, na construção do segundo templo. O que o Eterno está dizendo aqui? Olha aqui, o que o Eterno está dizendo? Versículo 6. Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Além das vossas outras abominações, introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e quebrastes a minha aliança. Gente, na época de Roma, na época da Grécia também, quando a Grécia dominou o mundo, eles tentaram tirar os holocaustos de Israel. Quando Roma dominou, eles entravam dentro do templo, e Roma que escolhia o sacerdote que ia ser o cabeça sacerdote da casa de Israel. Roma que escolhia. O imperador escolhia quem ele queria que fosse, porque ele queria alguém que obedecesse o império. Tá? Todos os sacerdotes que foram colocados antes dos Macabeus e depois dos Macabeus, tinha tudo a aprovação do imperador romano. Tinha que ter a aprovação do Herodes, tinha que ter na época de Jesus, né? E tinha que ter a aprovação do imperador. Eles não tinham autonomia. Não tinha, não era quem o Senhor escolhia, era quem o imperador escolhia. É claro que Ezequiel não sabia disso, porque ainda não tinha chegado o tempo de Ezequiel, porque isso aconteceu 400 anos depois de Ezequiel. Mas o Senhor já estava mostrando para Ezequiel o que queria acontecer. O que queria acontecer com o segundo templo construído, que era um templo pequeno, não foi feito nos modelos aqui, por isso que talvez a glória do Senhor não estivesse nele, porque a glória do Senhor tinha saído e eles construíram aquele templo por eles mesmos, pelo coração deles, inclusive Macabeus, quando ele fez toda aquela limpeza, ele fez por zelo do Senhor, mas o Senhor não estava lá no templo mais, não estava. Nem a Arca da Aliança estava mais lá. Versículo 8. Não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar qualquer um para executar a ordenança no meu santuário. Qualquer um podia entrar e fazer a obra. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Isso é muito sério, gente. O Senhor está dizendo aqui
que no terceiro templo, se você não tiver em circuncisão do seu coração, você não vai poder entrar no templo em Jerusalém. Se você não for redimido e salvo, você não vai poder entrar no templo em Jerusalém. A incircuncisão aqui é aquela que Paulo disse, que o povo era circunciso de carne, na carne, mas o coração não tinha circuncisão nenhuma. Não tinha porque a circuncisão física é símbolo da separação do judeu como um filho de Abraão, como um, como um ministro do Eterno. Essa é a circuncisão, é o que a circuncisão da carne simboliza, uma pessoa separada para aquele ministério. Hoje a circuncisão é feita simplesmente por fazer, ela não tem mais esse significado. Por isso que ela não tem nada, porque por isso que a circuncisão tem que ser no coração. Antes dela ser na carne, ela tem que vir do coração. As crianças são circuncidadas, mas essa circuncisão não vai valer nada se a circuncisão do coração não estiver lá também. Por isso que o Senhor fala aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou de carne entrará no meu santuário. Não adianta você ser circuncidado na carne se seu coração não estiver com o Senhor. Você não vai conseguir entrar. E não adianta. A circuncisão do coração é mais importante do que a circuncisão da carne. A circuncisão da carne é beneficial, mas a do coração, ela é imprescindível, não tem como você substituir. Você pode não ser circuncidado na carne, mas se seu coração for circuncidado, aí você entra no templo. Mas se você tiver circuncisão da carne, mas o seu coração não for circuncidado, você não entra no templo. Então, qual é a circuncisão mais importante? É a do coração. E Paulo falou sobre isso. Mas, versículo 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, olha aqui. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Os levitas eram separados para o ministério, mas se eles deixaram essa separação de lado, eles estão completamente perdidos. Não adianta ser levita. Não adianta ser levita. Se ele abandonou o Eterno, não adianta ser levita. Ele vai levar sobre ele a iniquidade dele. Olha que sério. Eu conheço muitos levitas da família de Cohen aqui na Inglaterra que não estão nem aí para o Eterno. O que vai acontecer com eles? É isso aqui. Versículo 10. Olha que sério que é. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim, para ir atrás de seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas do templo e servirão ao templo. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante ele para o servir. Mas os levitas que se consagraram vão estar no templo para o trabalho. Tá? Agora tem uma coisa muito importante, não sei se vocês se lembram, mas um dos profetas que nós estudamos, o que ele disse? Que o Senhor ia separar levitas e cantores e profetas e sacerdotes das nações que não o conheciam, que nem tinham ouvido falar sobre ele. Quer dizer, os estrangeiros, o Senhor ia separar levitas, levita do coração, sacerdote do coração, que é o mais importante. O Senhor disse isso, e Ele está fazendo.
Quantos levitas nós temos fora de Israel? Levitas que entraram na ordem dos levitas pela ordenança do Eterno e não pela ordenança da hereditariedade de Israel. Quantos? São muitos. Versículo 11. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas do templo, e servirão ao templo. Eles degolarão holocausto e sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Os levitas são servidores do Eterno para o povo. Mas porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel, de tropeço, de maldade, por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. O Senhor está dizendo aqui que aqueles levitas que foram após outros deuses, mas depois se voltaram para o Senhor de novo, mas por causa da transgressão que eles fizeram, eles não vão mais entrar no sacerdócio. Eles vão continuar servindo, mas não no sacerdócio. A descendência deles. Então, se algum levita que eu conheço aqui, da família de Cohen, que quiserem se voltar para o Eterno os aceita, mas para serem serventes no templo, mas não mais como sacerdotes e levitas que vão ministrar diretamente diante do Senhor. É o pago pelo pecado, né? Todo pecado tem uma consequência. Versículo 14. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança do templo em todo o seu serviço e em tudo que nele se fizer. Até hoje isso é obedecido, viu, gente? Eles sabem bem quem continuou e quem não continuou. Quem se dobrou a Baal e quem não se dobrou. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Nós temos alguns em Israel, eu gosto de vê-los fazendo lá as leituras e lendo o Torá. Tem algumas famílias, eles são legitimamente puros. Graças a Deus. Versículo 16. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho, não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Olha outra ordenança, eles têm que usar linho e não pode usar outra coisa. Não pode usar lã, algodão, não podem. Versículo 18. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faça transpirar. Saindo eles ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestes com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. A sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquiarão as cabeças. Não pode raspar, não pode ter o cabelo longo, mas pode ter o cabelo baixinho, né? Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Olha aí. Podia tosquiar, quer dizer, ficar com o cabelo baixinho, né? Mas não podia rapar a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior.
Não se casarão com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linha da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Nossa, até isso, hein? Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos a julgarão. As minhas leis, os meus estatutos em todas as minhas festas fixas guardarão, e os meus sábados santificarão. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, pois se contaminariam. Somente por pai ou por mãe, ou por filho ou por filha, ou por irmão ou irmã que não tiver marido se poderão contaminar. Tinha detalhes até nisso. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. Quer dizer, ele pode, se for no caso de pai, mãe, filho ou filha, ou irmão ou irmã que não for casado, né? Ele vai poder se chegar perto, ele pode ir no velório, tá? Mas ele tem que se purificar durante 7 dias. Versículo 27. No dia em que ele entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança. Eu serei sua herança. Os levitas, os sacerdotes, não tinham herança. O Senhor disse: eu sou a herança de vocês. Eles terão uma herança. Eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, eles comerão. Toda coisa consagrada em Israel será deles. As primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. As primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão nenhuma coisa que tenha morrido de si mesma ou tenha sido despedaçada, seja de aves, seja de animais. Gente, essas são as regras para os sacerdotes que vão ministrar no templo de Israel. Tá? O Senhor deu tudo isso de novo, porque ele havia dado algumas regras para Moisés. Mas agora o Senhor detalhou exatamente para o povo o que é a diferença entre um levita, sacerdote, um ministrador do templo e uma pessoa normal. Tem uma diferença. Não vou nem dizer nada com relação aos ministros que nós temos hoje. Eu não vou me debater muito nesse assunto, porque é uma coisa muito futurista, é uma coisa para muito longe ainda da gente. É muito fora da nossa realidade agora. E quem vai ter que colocar isso no coração vai ser na época, né? Quando começar a acontecer, quando essas coisas acontecerem. Aí nós vamos ter que nos submeter a elas. E nós estamos aprendendo e descobrindo isso antes que elas aconteçam, porque quando elas acontecerem, você vai se lembrar: ah, eu estudei sobre isso. Tá tudo bem.
capítulo 44 do livro do profeta Ezequiel. E amanhã o profeta vai falar sobre a divisão. Olha, lembra que o profeta Moisés fez a mesma coisa, mas o Senhor vai refazer tudo de novo. Vai dizer para eles tudo de novo, como é que a terra vai ser dividida. E amanhã nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Então tenha uma boa tarde aí no Brasil. A gente se fala amanhã. Tchau, tchau.